É isso aí, Reclamers. Hoje, dia 6 de junho, faltando uma semana pro Dia dos Namorados, começa o Reclame na Nova Brasil. Como sempre, a gente traz 2 entrevistados fantásticos. Sim, Fazer nossos uma convidados conversa bacana aí sobre especialíssimos. entretenimento, comunicação, propaganda. Né, Ju? É isso, já podemos chamar nossos convidados? Podemos. Vou começar pela nossa convidada muito especial, que é um ícone pop desde 2000, com suas letras românticas e coreografias icônicas, que eu acompanho desde essa época, com 23 anos de carreira. E ela está com seu novo trabalho, que é o álbum Livre, e a música Fragmentos. Gente, que a gente ama, né? Muito bem-vinda, Obrigada, Vanessa. Ju. Prazer. Obrigada, gente. Prazer estar aqui também. Muito fã de vocês. Legal, vai ser ótimo. E para acompanhar a Vanessa aqui hoje, tem ele que lidera a comunicação e marca da maior empresa produtora de aço do Brasil, que está presente em 9 países, emprega mais de 30 mil pessoas aí, com práticas e projetos sustentáveis e que movimentam a economia em muitos níveis há 123 anos. É um tempo, hein? Uau. Seja muito bem-vindo, Pedro Torres. Muito obrigado. É um grande prazer estar com vocês hoje. Legal, legal. Bom. Bom, ó, vamos, quando a gente começa aqui a conversa, a gente já quer entender primeiro por que você escolheu, por exemplo, a comunicação corporativa, Pedro. Porque você é jornalista, você poderia estar apresentando Fantástico, Jornal Nacional. Ou aqui. Você poderia estar aqui do outro Podia trocar o lado. balcão, né? Por que você escolheu a comunicação corporativa? E você já se arrependeu ou não? Não, ainda não, né? Mas ainda tem tempo, né? Mas é uma história longa, né? É difícil ter, assim, o diagnóstico completo, mas eu sempre acho que falava demais, era um cara muito comunicativo, então fui para essa área de comunicação no começo, comecei em rádio, Olha. a minha carreira, mas logo mudei para a área de comunicação corporativa, para grandes corporações, acho que muito influenciado também pelo meu pai. Meu pai foi um executivo de muito sucesso em grandes empresas, eu via a trajetória dele viajando pelo Brasil, para fora do Brasil, e me espelhava muito naquilo. Talvez não tive a capacidade de ser engenheiro como ele, e achei aí um outro caminho, que foi pela comunicação, ajudar as empresas a se conectar mais com a sociedade. Então, foi esse o meu caminho. Ótimo, ótimo. E você, Vanessa? Porque Já veio uma eu referência da já nasci arte, da assim. música na Já nasci família. assim. Mas aí quando já você nasci- sentiu, falou, nossa, Eu, isso vem comigo desde também. sempre. Desde sempre. Desde neném, assim, eu vivia no mundo da música, da arte, de alguma forma, mas eu queria ser atriz, cantora e bailarina. Acho que toda criança. Sim, mas você é, né? Eu queria ser, exatamente. Aí eu Mas queria... você já era, você só estava descobrindo. Mas eu queria fazer as 3 coisas, né? Então, eu queria fazer musicais. Meu sonho era fazer musicais primeiro, Olha. assim. Até porque quando eu comecei... Eu não tinha definido, eu vou ser uma cantora de CD, que vai gravar álbum. Eu queria atuar com música e queria fazer dança também. Dança sempre foi minha paixão. Eu estudei muito tempo dança. Eu comecei com a dança, na verdade. E aí eu fui caminhando, vi a oportunidade de gravar um álbum. Eu ia para Nova York estudar. Era meu sonho, ia terminar o colegial e ia para Nova York estudar artes cênicas e musicais. E aí veio uma oportunidade com 17 anos de gravar um álbum. Eu falei, Acho que pintou. eu vou, né? Acho que eu vou, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. E aí deu muito certo. A primeira música já emplacou, que era Amor Não Deixa. E virou um hino na minha carreira. E eu tô há quase 23 anos. Vou fazer 23 anos de carreira em outubro. E você não pensou em nenhum momento, assim, ser do contra? Porque tem esse negócio do adolescente. Se meu pai quer que eu seja isso, então eu vou ser Mas médico. isso pra mim era cedo contra. Porque eu não entendi. ia ser uma cantora de álbum cantando Sim. sertanejo. Então, pelo menos pra mim, já era do contra. Mas não tinha como ser diferente, porque eu nunca busquei... Na verdade, teve 2 profissões que eu cogitei. Arqueóloga. Nossa. Eu adoro história, então eu tinha sonho de ir pro Egito. Eu sou fascinada com o Egito, de fazer escavações, de descobrir coisas sobre o Egito Antigo. E psicóloga, que é uma coisa que eu adoro, conversar com as pessoas, entender a psique humana, Qual o seu signo? cérebro, Capricórnio. Capricórnio. Nossa, Eu você ia dar... adoro. Você é tipo a Márcia Sensitiva. Cala a boca, menina! Dá a volta por cima, vai viver sua vida! É talvez um pouquinho, mas um tom um pouquinho abaixo, assim. Mas eu gosto muito de conversar com as pessoas, entender. Eu sou aquela pessoa que sempre contempla, que quando tem uma briga na família, eu fico no meio, tentando... Sempre tentando... A razão. Encontrando trazendo... ali o equilíbrio, Exatamente. né? Então, eu gosto da psicologia também. Mas Legal. ainda dá tempo, né? Tá. Fazer uma faculdade, Claro, quem claro. Dá sabe? tempo. Eu tenho algumas amigas que eu tenho uma amiga que ela era diretora de branded content do grupo Discovery. Ela abandonou tudo e há, sei lá, 4 anos, um pouco antes da pandemia, e hoje está dedicada à psicologia, psicodrama. Que legal. Mudou bacana. E completamente. o quê? Já depois dos A Cris 30? Orlandi. Sim, depois dos 40.
Então, Tá? sempre dá tempo. Sempre estamos em tempo De se reinventar, né? De alguma Exatamente. forma. É isso, Pedro, um pouquinho aqui, a gente falando um pouquinho da Gerdau. A Gerdau é uma empresa B2B ou B2C? Para quem está em casa aqui e não sabe o que é B2B e B2C, B2B é o business para a Consumidor. empresa. Quando você conversa com a empresa, e B2C é com o consumidor. Exato. Eu estou perguntando isso porque vocês estavam presentes no Carnaval da Bahia com todo o aço do trio elétrico da Ivete Sangalo. Estava presente com a estrutura do palco principal do Rock in Rio. Tá, existe espaço para essa conexão direta de uma empresa de aço com o consumidor? Existe sim. A gente até brinca hoje na Gerdau, né? Que o nosso conceito não é nem B2B nem B2C, né? É B2P. É de business para as pessoas, né? Assim, não existe mais no mundo a figura só do CNPJ, do CPF. Né? A gente precisa conectar com pessoas. Mesmo que eu venda um produto para uma empresa, quem está comprando naquela empresa é uma pessoa. Então, e cada vez mais pessoas, né, estão se conectando com as práticas, com o que essa empresa faz, com as práticas que ela exerce. Por isso, humanizar o aço. O aço é um dos produtos mais utilizados no mundo. Ele está praticamente em tudo que nos cerca, né? Aqui nesse estúdio, nesse microfone. É isso que eu ia perguntar. Nos carros que nos trouxeram para cá, enfim, ele tá no futuro da energia, nas placas solares, na energia eólica, nos carros elétricos. Então, só que muitas vezes o aço ainda é um produto muitas vezes incompreendido pela sociedade. O Brasil é uma grande plataforma de produção de aço. E o entretenimento, né, tem sido uma grande plataforma para a gente aproximar uma indústria tão importante da vida das pessoas e poder contar histórias, né? Acho que hoje 1 milhão de pessoas no Brasil vivem da coleta da sucata. A Gerdau é a maior recicladora de sucata da América Latina, né? Daria para a gente reciclar por ano quase 10 mil torres Eiffel, só para a gente ter uma ideia de volume. Caramba. E a gente muitas vezes não... Eu brinco, né, que antes de eu conhecer esse mundo, quantas vezes eu já reclamei dessas carrocinhas na rua, que muitas vezes a gente atrapalha o trânsito, mas no final do dia eles estão, na verdade, ajudando a limpar as cidades e a formar novos produtos e soluções. Então é um pouco esse o conceito hoje. Além de gerar emprego também, né? Muitos empregos, né? Como eu falei, só a cadeia da reciclagem são 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão de pessoas que muitas vezes estão à margem da economia formal. E a gente também, só na Gerdau, são 38 mil colaboradores diretos que trabalham no dia a dia. A gente é uma empresa brasileira de 122 anos. Não é fácil chegar até aqui, sempre por meio das pessoas, que é o nosso... Tanto que o nosso propósito é empoderar pessoas que constroem futuro. Ô, Pedro, mas você está falando com o que é hoje, né, a Gerdau, e a gente sabe de toda a história. Agora, como é que é transformar commodity em praticamente a reciclagem como um sistema econômico, que foi o que vocês fizeram agora, né? Exato. Como é que foi esse processo de transformação? Como você A gente brinca que a gente está descomoditizando o aço, né? Esse é o nosso grande objetivo, ao fazer esse processo. Para as pessoas, né, o aço é um produto muito igual. E não é. Tem muita tecnologia, muita inovação, muita diferença da forma de produzir. A Gerdau é a indústria de aço que menos emite gases de efeito estufa no mundo. Amém. Então, a gente... E muitas vezes, você sabe que o mundo mudou muito nesse período, né? Isso no passado era ruim falar. Era um pecado há 20 anos atrás dizer que o aço era reciclado. As pessoas não compravam, achavam que era um aço de baixa qualidade. E hoje é o contrário. Hoje as grandes montadoras, as grandes construtoras, todas querem um aço de menor pegada ambiental. Então, isso é bonito de ver, né? O mundo se transformando e as empresas sendo valorizadas pelas práticas que elas têm. E os próprios festivais entraram na nossa vida dessa forma, né? Então, me lembro até hoje, quando eu e o Rodolfo Medina começamos a conversar lá atrás sobre como fazer um festival mais sustentável, a gente trocou grande parte das estruturas de outros metais, de plástico, de outros equipamentos, por um aço reciclado. E deu tanto certo que agora nós vamos fazer o maior festival da história de São Paulo, praticamente todo de aço Gerdau, o Detal. Coisa boa, que coisa boa. A gente vai falar mais sobre isso, mas, Vanessa, falar em reciclagem, você é a rainha da reciclagem. Que momento que você, na sua carreira? Da reciclagem na carreira. Exato. Não, reciclagem real também. Não, também, super Eu trabalhei muito com a SS Mata Atlântica. Eu fui embaixadora durante anos, então o meio ambiente sempre foi uma preocupação. Coisa muito importante para mim. Assim, que é isso, o consumidor está tomando consciência e hoje a marca que não se atentar, que nós temos uma nova consciência, que o nosso mundo realmente precisa ter esse olhar, ela não vai andar para frente. Não vai você, evoluir. como embaixadora, qual efetivamente era o seu papel? Meu papel era trazer educação ambiental para o público, de forma assim, como que a gente pode, dentro de casa, economizar mais água, usar menos água. Atitudes do dia a dia. Atitudes do dia a dia, para o consumidor mesmo, para o público final ali que não tinha conhecimento. A gente fazia um trabalho muito legal indo nas escolas e levando as crianças para avaliar o Rio Tietê, por exemplo, que era uma tristeza, né? Porque a gente chegava com as crianças lá e mostrava o rio, elas pegavam a própria água e via o horror que era aquilo.
que ainda é, infelizmente. Então, era uma questão da gente também trabalhar com campanhas para incentivar as pessoas a manterem suas RPPNs, né, que são as áreas de preservações eternas, enfim. Porque a gente tem hoje, a gente tinha na época, né, agora eu não sei como está agora, mas na época a gente tinha todo o produtor de terra, toda pessoa que tinha sua terra, tal, ela tinha que ter 20% de área preservada permanentemente. Então, abriu-se a porteira um pouco e hoje infelizmente, não está mais assim, mas era uma coisa muito legal da gente falar, da gente incentivar as pessoas, porque hoje tem a agrofloresta, que você pode ter um sustento bacana, sustentável de agricultura com a agrofloresta, por exemplo. Então, tá tudo nas nossas mãos. A gente tem tecnologia para isso, para mudar. A consciência está o mudando. couro ecológico hoje, que é muito melhor do que o couro original, né, de bicho. Então, tem tantas práticas que hoje a gente tem condição de mudar. É só mudar o mindset mesmo das pessoas, as pessoas terem conhecimento e terem a vontade de mudar suas práticas também. E prática é assim, né, gente? Eu lembro que quando eu fui começar a tratar a luz, eu colocava um adesivinho, apagar a luz quando sair, apagar a luz quando sair. Aí Repetição, eu tirei né? repetição. Depois de uns 10 dias eu Ficou estava já... automático. Ficou automático. Hoje eu vejo luz, eu pareço uma doida em casa. Pá, 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 pá. Coisas assim que parece pouco. Tirar do stand-by os aparelhos, sabe? Sim. Porque fica ali 25% da energia que você gasta é stand-by. Caramba. De conta de luz. Então, são coisas que as pessoas não tinham noção. Então, é um trabalho que eu adorei fazer. E que hoje eu tô, né? Quando eu posso falar disso, eu adoro. Porque acho que é o nosso futuro, né? Claro. Se a gente quiser deixar algum mundo para as próximas gerações, a gente tem que se atentar a isso. Tá, mas voltando para a reciclagem da sua minha carreira? Ai, porque agora você, inclusive, está em outro momento, né? Então, a minha vida é sempre estar buscando inovação na minha vida. Na minha carreira, no meu trabalho. Então, eu não gosto de ficar no mesmo lugar. E quando eu me sinto no mesmo lugar, eu falo, não, preciso revirar isso aqui. Então, musicalmente, acontece muito isso comigo. Eu estou sempre buscando sonoridades novas, eu estou sempre buscando uma forma de cantar diferente. Eu brinco que eu tenho milhões de vozes dentro de mim, que eu gosto de fazer vozes diferentes e brincar com isso. E trazer a fala de formas diferentes também. E é uma delícia, porque é o que me motiva. Eu não gosto de andar com a manada, sabe? De tipo, isso aqui tá funcionando, vamos todo mundo fazer esse estilo, esse tipo de música. E falar desse assunto que é o que tá a galera pedindo muito. Eu vou pro outro lado, assim. Eu fico apavorada. Eu no colégio, quando todo mundo usava o tênis Keds, eu usava o outro, sabe? Todo mundo usava polo, eu usava o tie-dye. Eu era dessa, sempre buscando algo que realmente fosse muito meu, original. Mas quando você falou que estava a fim de ir para os Estados Unidos para estudar teatro musical e artes cênicas, depois você estudou mesmo artes cênicas também, né? Em algum momento da vida. Eu estudei você lá. Você trabalhou como atriz e aí então, foi vindo. Eu fiz, na verdade, muito pouco infantil. Eu fiz teatro infantil e não fiz... E fiz quando eu estudei nos Estados Unidos, que eu estudei lá. E lá tem lá o programa escolar era incrível de artes. Então, eu fazia teatro lá. Quando eu vim para o Brasil, eu deixei tudo isso de lado e só continuei com a dança. Fui fazer aula de dança de rua, que eu não tinha esse know-how de dança de rua. Continuo não tendo muito. Tipo hip hop? Hip hop, para pegar um pouco de movimento novo, porque eu fazia muito balé contemporâneo. Então, foi legal aplicar no meu trabalho coisas novas. E eu já tô querendo fazer já outras danças, sabe? Eu gosto de sempre estar me movimentando. Reciclando. E reciclando, sempre, sempre. Eu quero fazer aula de tango. Eu tô encantada com o tango agora, gente. Eu danço salão, é maravilhoso, é muito especial. Maravilhoso, né? E você, Pedro, o que você faz quando você não tá trabalhando? Olha, eu faço... Faz tango, faz o quê? Olha, a gente está aberto para aprender qualquer coisa, né? Mas eu gosto muito de surfar. Olha que legal. É um hobby, assim, cresci na praia, tive esse privilégio. Hoje estou aqui nessa selva de pedra que é Você São Paulo. cresceu onde? Eu cresci grande, eu sou mineiro, de Belo Horizonte, mas eu tive uma parcela da minha infância no Espírito Santo. Mentira, lá também. Guarapari da vida? Em Vitória. E depois vim para São Paulo. Aí a carreira foi me levando pelo Brasil afora e morei muito tempo em Curitiba, depois vim para cá. Eu jurava que você era de Floripa, Santa Catarina. Né? Pela aparência. Então, o pessoal me pergunta de onde eu sou. Eu falo, sou brasileiro, porque eu morei em 10 estados do Brasil. Já morei na Bahia, já morei em Minas, já morei no Mato Grosso. Nossa, parece foragido. Isso tudo já por conta do trabalho. Tudo por conta do trabalho, né? Então, aí vim, mas acabei chegando em São Paulo. Gosto muito de tocar violão também, não tão bem quanto a Vanessa. Eu não toco violão, toco só piano. Violão deve ser melhor que eu. Desculpa, ela falou assim, só toca o piano. E outra coisa que eu gosto de fazer muito é viajar, né? Eu acho que esse é um hobby, conhecer lugares, culturas. Acho que como a Vanessa falou no começo, né? Ela falou do Egito, assim, acho que
uma das grandes graças do mundo, né? A gente conhecer esse mundo que a gente vive, é tão diferente, tão diverso, e às vezes a gente fica tão preso, né? Então, eu acho que é sempre esclarecedor, assim, quando a gente tem essa oportunidade de conhecer, né, o outras mundo que a gente culturas e vive. tal. Mas qual foi a viagem da sua vida? Depois para você também, a viagem da sua vida, seja porque foi o Egito, que foi um lugar que você sonhava, ou porque você estava vivendo um momento lindo e aí encaixou bem? Olha, boa pergunta, tá? Assim, eu acho que a viagem da minha vida foi, talvez quando eu fui para o Mato Grosso, não foi nenhum internacional, sabe? Assim, eu tive a oportunidade... Do Sul? Mato Grosso mesmo. Mato Grosso. Acho que a Vanessa conhece melhor o Chapada? Centro-Oeste que eu, né? Exatamente. Chapada. Eu fui para Chapada dos Guimarães e eu achei aquilo assim... Eu fiz um clipe lá uma vez. Jaciara. E eu não, é um Brasil que eu acho que os brasileiros conhecem pouco. Uma natureza que a gente conhece pouco no Brasil e talvez a gente valorize pouco. E quando eu fui para lá, senti aquela energia, né? Foi a passeio. Fui a passeio, fui descansar. Na época eu estava frequentando muito o Mato Grosso, a trabalho, né? E você acredita que eu fui fazer isso 3 anos depois que eu estava indo para o Mato Grosso. Então, ia, voltava... Mas não passava na Chapada. Não passava na Chapada. Então, quando eu passei na Chapada, eu fiquei simplesmente apaixonado. O que você gostou lá? Porque quem está acompanhando a gente, só para ter a sua dica sobre Olha, o que te encantou lá. Eu posso falar das belezas naturais todas, mas o que mais me encanta lá é a energia. Sabe? Uma Eu coisa acho que eu que ligo pra caramba. é uma coisa que às vezes é difícil a gente explicar por foto, por vídeo, por isso precisa ir. Tem que sentir. Exatamente, você precisa sentir aquilo. Porque, é claro, é lindíssima a Chapada como geografia, como natureza, como patrimônio natural, mas ir lá, sentar, ficar olhando para o horizonte, olhar para o céu, olhar para as estrelas, sentir aquela energia da natureza, é algo que todo ser humano deveria tentar fazer um dia. Você levou o violão pra lá? Claro. E tocou o quê? Olha. Não, aí a gente vai tocando um pouquinho de tudo, né? Eu gosto muito de Raul Seixas, de música internacional, mas é mais para curtir. Você sabe que lá um lugar não é tão bom tocar violão, porque eu sinto escutar a natureza, né? Então, Entendi. Mas um música já bolinho não- fundinho assim, valeu, né? Exato. Pra fazer uma trilha de vez em quando. mas eu gostaria, assim, acho que as pessoas precisam conhecer mais. Todas elas, né? Mas a Chapada dos Guimarães é maravilhosa. Também tive a oportunidade lá também de conhecer minha esposa, então... Já tá explicado. então Também tem essa energia. então tem uma energia também. Energia é boa, né? Esposa mato-grossense, então foi uma história bonita também. Encontro. Que Exatamente. lindo. E Vanessa teve um encontro agora com Chapada dos Veadeiros. Então, Esse a é o minha lugar? viagem também é Fala. para uma Chapada. Dois A chapados, viagem né? que mudou minha vida foi para a Chapada dos Veadeiros. Legal. Por quê? Um dos meus lugares preferidos Porque no é mundo. isso também, assim, a Chapada tem uma concentração de cristal, já começa com a energia lá, que é absurda. E é isso, eu conhecia, só não conheço ainda a da Bahia, da Já teve Diamantina. nas Guimarães? Você A falou dos Guimarães, desculpa, Tem dos dos Guimarães. Veadeiros de Guimarães? Isso, a Diamantina é da Bahia. Da Bahia. Eu já fui nas outras. Eu gravei um clipe, né? Jaciara. Então, assim, Legal. as cachoeiras, eu posso te sentir, eu tô num campo de algodões, assim, coisa mais linda, e tinha essa energia. Mas a dos Veadeiros, eu sou de Goiás. E sempre foi aquela coisa, eu moro ali perto, Mas no não mesmo ia lá. estado, sempre quis ir, mas nunca tinha ido. Aí eu fui ano passado pra lá. E eu fui numa lua cheia, daquela, sabe? E eu já cheguei lá, aquele lugar já fala com você, né? A energia do lugar é absurda. E eu acho que é isso, a conexão desses lugares tem a natureza que é exuberante e que é um lugar, infelizmente, que o próprio Brasil não dá atenção, porque é um lugar até para as pessoas visitarem mais, com mais responsabilidade, né? As estradas não são bem guiadas, isso é uma coisa, tem os guias lá, mas é um lugar que precisava ter mais olhar de cuidado mesmo, não para modificar, para manter tudo como é. Então, eu cheguei lá e minha vida se transformou, assim, eu me conectei comigo mesma ali. Eu acho que a energia do lugar me trouxe de volta para mim. Eu acho que isso que é uma boa viagem, é quando você consegue se encontrar com você mesma, com a sua essência. Não é pelo lugar que é lindo, porque lugares lindos tem Foz do Iguaçu, que é fenomenal, que é coisa mais Fernando de linda do Noronha, mundo. que eu acho... Fernando de Noronha, nunca maravilhoso. fui, Também nunca não. fui. Lençóis Maranhenses, que eu sou para conhecer. Fernando de Noronha, pra mim, é esse lugar da energia que eu me conecto ali. Pantanal é um lugar que eu já fui, que é inacreditável. E, enfim, o próprio Nordeste, que é sempre lindo, maravilhoso. A Bahia, Tacaré, tem tanto lugar lindo. Mas aquele lugar que te propicia você estar com você mesmo, assim, reconectar com aquilo que, de repente, você está perdendo, pisar o pé no chão. Porque a natureza é isso, ela conecta a gente com a gente, porque nós somos também parte dela. E aí, vem cá, você que é uma artista implicada, questionadora, e aí tomada por toda essa natureza, essa energia, juntou uma equipe lá pra fazer arte, Então, isso? aí fazer depois que música. depois que eu percebi a energia do local, eu falei, bom, eu vou começar a compor pro meu álbum, acho que eu vou ir pra Chapada. Vou me inspirar, vou pegar aquela energia e vou fazer minhas músicas lá.
E foi ali que nasceu, porque eu peguei 3 amigas incríveis, a Bibi, a Amanda Coronha e Maíra Arduini, que são 3 grandes compositoras, estão compondo para todo mundo, sucesso. Falei, vamos lá para Chapada? Levei elas para lá. A gente ficou 5 dias imersivas mesmo, a gente ia para cachoeira, depois a gente ia compor. Então, assim, era uma energia tão gostosa. Quanto tempo você ficou lá? A gente ficou 5 dias compondo. E daí saíram 5 músicas. A gente não ficava fazendo mais, porque a gente queria passear pra cachoeira, pras coisas. A gente ia nas fogueiras e tal. E aí eu percebi que eu tinha um álbum. E foi incrível nascer ali, já que toda a minha vida se transformou quando eu fui a primeira vez pra Chapada. E pude entender o que eu queria fazer, sabe, da minha vida. Onde eu tinha que arrumar as coisas, organizar, pra onde eu queria caminhar. A Chapada me trouxe isso. Livre nasceu lá. Livre nasceu Mas lá. é livre, O álbum, sem né? tornozeleira, livre ou tem restrição? Não, acho que a liberdade, a gente tem a ideia de que seja algo fora, que você tenha que agir de forma livre. A liberdade, para mim, é quando você, dentro de si, assim, você consegue entender que você pode ser o que você é. Como você quer ser na vida, como você quer se colocar. Não está só em palavras e atitudes, está dentro de si, sabe? Você olhar e falar, eu sou isso, eu me amo assim, eu me aceito assim, eu vou ser livre e vou conviver no mundo e atuar no mundo de acordo com o que eu acredito que sou eu. Aí tá a verdadeira liberdade, sabe? Não tá em, eu vou sair, ninguém me liga, ninguém vai me encher o saco, eu tô livre pra fazer o que eu quiser, pra beijar quem eu quiser. Não é essa a liberdade que eu tô falando. Assim, né? Claro. Não é sobre isso. Ô, Pedro, você se sente livre? Me sinto, né? Acho que a Vanessa... Tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. Não, sim, acho que a Vanessa expressou bem o que é liberdade, né? Acho que a liberdade ele é um estado de espírito, né? Assim, a gente tem que estar em paz, né? Pra gente estar feliz, né? E só a gente tem essa capacidade de saber, né? O que é ser livre, né? O que é ser feliz, né? E acho bonito, assim, o que a Vanessa comentou, porque acho que é bacana quando a gente tem a oportunidade de encontrar isso e ser feliz, né? Que eu acho que é o mais importante. No final do dia, quando a gente olhar para trás, no final dessa jornada, que vai ter valido a pena, a gente olhar e falar assim, poxa, fui feliz fazendo o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, do jeito que eu gosto. Isso eu posso dizer que hoje eu sou, né? Então, assim, amigos, família, trabalhar com o que eu gosto. E eu acho que isso é que vale a pena, acordar todo dia e falar, poxa, para mim, trabalhar não é um sacrifício, eu tenho prazer naquilo que eu faço, tenho prazer com as pessoas que eu convivo. Então, hoje eu sou muito feliz e eu acho que por isso me sinto livre também. Que coisa boa, né? Uma aula aí, né, pra quem tá ouvindo. Ô, Ju, você se De sente vivência. livre? Eu? Eu acho que eu trabalho nessa busca da Vanessa, sabe? O artista por si só é muito questionador desde sempre. Eu, assim como a Vanessa, comecei com a dança, então você começa com um trabalho que o corpo vai te transformando, né? E aí eu acho que é tá sempre se revendo, se reciclando. É um processo, fazer né? o que a gente ama, né? Ser quem se é bom demais, né? Eu acho que as correntes de verdade, quem coloca, somos nós mesmos que nos colocamos em correntes. Os medos fazem isso, né? As inseguranças, as expectativas, né? Do que a gente tem que ser no mundo, né? Nos rótulos, nas caixinhas. Eu tenho que ser essa mãe, eu tenho que ser essa profissional Esperam com que eu esse seja resultado, Exatamente. né? Eu tô trabalhando essa liberdade, na verdade, no momento. Porque eu sou muito exigente comigo mesmo, perfeccionista comigo, cruel. Então, tô trabalhando esse lugar de deixar É uma corrente ser que a um gente se pouco mais. coloca. Deixar A fluir. nossa exigência, né, que vem De vindo. ser sempre, eu tenho que ser muito boa. É. Eu tenho que ser assim, não, eu não posso decepcionar os filhos, a família, os amigos. Isso é uma corrente. Quem que você tem que decepcionar? Quem que você tem que agradar? Seu espelho. Olha pra lá e fala, tô feliz, tô me amando, tá legal. É isso. Aí é um pouco sobre a liberdade, né? E nesse trabalho do disco novo, já tem? Calma, agora a gente vai pro intervalo. Ai, sabia. Daqui a Eu pouquinho tô a aqui gente empolgada em volta. saber das coisas, ele me puxa esse A intervalo. gente volta e explora um pouco mais isso. A gente tá recebendo aqui a Vanessa Camargo, cantora, empresária, livre, leve e solta. E Pedro Torres, líder de comunicação e marca da Gerdau. E também musicista, vai dançar tango já já. É isso. E a gente volta daqui a pouquinho. Quem tá com a gente aqui na rádio vai acompanhar a música Leve da Vanessa Camargo com a Sandy. Ai, que legal. Tá? Aí daqui a pouquinho a gente volta e conversa um pouquinho mais. E para você que tá com a gente no TikTok, no YouTube, vocês vão acompanhar um trecho da participação da Gerdau no Carnaval de Salvador. Daqui a pouco a gente volta e explora um pouco mais isso. Só viradinho de mestre, só viradinho de mestre. Esquece tudo que é parará. Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar.
Já é carnaval, cidade, acorda pra ver. Eu já tô acordado desde cedo que eu tô aqui, ó, na Barra, em Salvador, na Bahia, curtindo atrás do trio elétrico. Mas eu vou mostrar pra vocês o caminhão gigante de primeira linha, que foi todo reformado numa parceria dela, Ivete Sangalo, Bloco Coruja e a Gerdau. Mas essa história começa, ó, lá em Lauro de Freitas, dá uma olhada. Ai, delícia, toda arrepiada. Quando a gente chega, é fogo na revoada. Trabalho na cooperativa de reciclagem, na CAELF, há 20 anos e é daqui que eu tiro o meu sustento a minha família com dignidade. Participar desse trio Coruja é muito importante para mim e para todos os catadores, informais ou informais. Nós estamos sendo representados pelo nada mais, nada menos do que o trio mais importante da Bahia, com a rainha Ivete Sangalo. E a Gerdau é muito importante, não só no carnaval, mas durante a trajetória de toda a vida das cooperativas. Só viradinho de mestre, só viradinho de mestre. Esquece. Carnaval com Gerdau tem tudo a ver, né? Exatamente, tem tudo a ver porque o carnaval remete à brasilidade. A Gerdau é uma empresa de 122 anos de Brasil e a gente, nessa busca de humanizar e de mostrar a importância do aço para a sociedade, desembarca num dos maiores carnavais do Brasil, aqui em Salvador pela primeira vez. A gente está com muito orgulho, está agora em cima do trio elétrico da Ivete Sangalo, uma das maiores artistas do nosso país, levando 13 toneladas de aço 100% reciclável para uma multidão e para todos os brasileiros e brasileiras que vão acompanhar essa festa linda aqui hoje. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. É isso aí, Reclamers. Estamos de volta aqui com o Reclame na Nova Brasil, hoje recebendo a Vanessa Camargo e o Pedro Torres. Ju, você queria continuar Queria assunto, continuar, né? porque a gente estava falando desse processo todo artístico, mas Vanessa também é empresária, né? Um pouco. Sim. Tecido. Sim, você é cria. verdade, porque eu acompanho sua carreira lidero há a minha muitos carreira. anos. Isso é uma Porque a forma gente de é da mesma empresária. geração, então acompanho há muitos anos. Eu também comecei com a dança, então eu vi o seu movimento de trabalho desde o inicinho. E essas grandes mudanças que você foi fazendo na carreira, adoro, sou super fã. E vejo, sempre acompanhei muito isso. Sempre achei que você tinha seu dedo em tudo que você fazia. Sim. Então, Tudo. nesse sentido, você sempre foi meio empresária também. Na criação do show, na escolha de tudo, na composição das músicas. E é uma época onde não se fazia muito isso. E hoje a gente vê a importância para o artista se autoproduzir e criar seus próprios Sim. conteúdos, né? Eu tive, na verdade, um começo, assim... Eu sempre fui Capricórnio, né? Você perguntou. Capricórnio é um Razão, ser planilha. que gosta de comandar as coisas. Ótimos líderes. E aí, quando eu comecei minha carreira, eu não sabia muita coisa. Mas eu quero cantar essa música, eu não quero fazer isso. Eu já sabia muito que eu não queria, assim. E lógico, eu fui pegando a experiência. Então, eu fui aprendendo. Minha mãe foi uma grande companheira. Minha mãe foi minha empresária durante todo o começo da minha carreira. Meu pai ajudava ela e ela foi cuidando. E ninguém melhor que a mãe para cuidar e vigiar. Ainda mais com 17 anos, a gente sabe como é que é o nosso meio. E, né, os urubus e tudo isso. Então, ela me protegeu muito. Isso foi muito bacana. Você deu muito trabalho? Dei. Eu tinha 17 anos, gente, quando eu comecei. E aí, de repente, eu me vi com dinheiro meu, né? Com os amigos da turma dos famosos globais. Você que eu via famosa na pra Capricho, caramba. que os modelos... Eu via... Aquilo foi um conto de Cinderela. Meu Deus, eu tô aqui na festa. Tá ali o Djavan na festa, a Marisa Monte. Eu ficava deslumbrada com tudo isso. Eu queria curtir tudo como se fosse o último dia da minha vida. Né? Então, eu curti, dei um trabalhinho para ela, para mim também, dei um trabalho. E aí, obviamente, a maturidade veio, alguns tombinhos, algumas decepções. Aí eu fui aprendendo a
tomando na cabeça mesmo. Aí, com o tempo, meu ex-marido me ajudou bastante na minha carreira uma época também. Aí eu fui profissionalizando e hoje, nessa minha retomada, que foi há um ano, onde eu resolvi voltar com a minha carreira depois da pandemia e fazer trabalhos novos e tal, eu busquei um empresário. Quando eu me vi, eu virei a minha própria empresária, formando a minha equipe e liderando. O que está me deixando bem louca, na verdade. Você não queria? Toma. Então, porque eu tinha essa segurança de que eu tinha que ter um porta-voz, né? Que não podia ser eu. E esses dias eu me vi com uma pastinha com meu projeto, vendendo numa agência de publicidade, meu projeto, e eu amei. Então, o resultado é diferente quando você faz. Eu falei, cara, eu tô gostando de fazer isso, porque é a minha palavra, né? É a minha música, é a minha imagem ali. Então, ninguém melhor do que eu mesma para falar de mim. Então, eu tô gostando disso. Apesar de eu ficar um pouco enlouquecida com a organização de tudo, mas é isso. A gente vai aprendendo. E hoje, mais do que antes, eu tô assim, passa uma legenda, um emoji, sim, eu dar um ok. Que legal. Centralizadora. Legal. A gente aqui no Reclame não, faz muito... Eu só dou a aval final. Não, mas é que assim, ó, final, mas eu deixo... Eu entendi muito isso, assim, cada um faz o seu trabalho bem e me entrega. Eu dou o primeiro comando, faço o seu trabalho e me dá o resultado final. Porque às vezes acontece, né? Ainda mais legenda, essas coisas assim, eu sou muito chata com isso, porque vai que fala uma coisa que não sou eu, e aí... É muito sério, tem que legenda não dá. A gente aqui no Reclame faz muitas pontes, muitas conexões, né? Então, a gente já tem aqui uma ótima conexão, uma empresa que investe em cultura, em música. Pronto, já pode olhar o projeto aqui da Vanessa. Aproveitando porque que a eu não gente trouxe minha pastinha do meu projeto, calma, gente. calma, dá tempo de pegar essa pastinha. Mas sai depois essa reunião. Pedro, como é que funciona essa questão de patrocínio? Eu sei que vocês têm futebol, vocês têm uma política de patrocínio grande. Qual é o perfil das ações que vocês escolhem e o que está faltando para fechar, como por exemplo com a Vanessa? Com licença, muito obrigada. Seria um privilégio. Acho que o principal ponto é a gente ter convergência de propósito. Assim, esse é o grande objetivo nosso, né? Assim, seja um artista, a gente teve essa oportunidade de trabalhar com a Ivete, esse ano estamos com uma parceria com a Isa. O grande objetivo nosso é ter artistas ou instituições ou eventos. Tem futebol também, né? Tem futebol. Tem tênis. Tem vários esportes, né, que a gente tem olhado, né, mas sempre olhando essa questão de propósito. E olhando também esse impacto social. Então, mesmo no futebol, que é um esporte de massa e tudo mais, todos os clubes que a gente apoia, a gente foi, por exemplo, a primeira empresa a ter um primeiro contrato 100% destinado ao futebol feminino no Brasil. Olha que legal. Legal. O futebol feminino era sempre uma rebarba de um contrato do futebol masculino. A gente fez isso. Fomos a primeira empresa, depois que o Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro, a fazer esse patrocínio. A gente, nos clubes que a gente está, como Atlético Mineiro e outros, Grêmio, Inter... Só Minas? Não, Grêmio, porque você é mineiro, né? Você está só puxando a saco. Mas a gente está no Brasil todo, a gente aborda todas as categorias de base para fazer esse trabalho de inclusão social. Legal. Então, muito mais do que uma projeção só de marca, tem que ter essa questão do propósito. E também na cultura, a gente tem buscado isso cada vez mais. Como que é a ação de vocês com a Isa, por exemplo? Você falou, né? Porque acho que a grande parceria que a gente tenta fazer com artistas, como a Isa, a Ivete, a Vanessa, que está aqui, é que eles têm uma capacidade que nós não temos de se conectar com a sociedade, de conversar com o público, né? De chegar na casa das pessoas. Que uma empresa fria, industrial, grande, quadrada, não consegue conversar com as pessoas. Então, quando a gente se une a um artista que tem voz, né, que consegue passar uma mensagem bacana, a Isa vai ser a embaixadora da Gerdau para o The Town. Então, todos os projetos, né? Festival, né? Para o festival que vai acontecer em São Paulo, né? Agora em setembro, ela vai nos ajudar a contar essas histórias, né? Então, a gente esteve juntos já na semana passada fazendo esse mega lançamento. A gente vai reformar uma favela inteira em São Paulo, que é a favela do Haiti. Legal. Então, a Isa está com a gente nesse processo. Bacana. Toda essa história da jornada do aço reciclado no festival. A gente lançou o primeiro produto social da história do Rock in Rio, do The Town, que vai ser totalmente revertido para as favelas também. Ela nos ajudou a lançar junto com a Gerando Falcões. Então, essa é um pouco a história. É um trabalho incrível, né? Gerando Falcões, que é outro trabalho que eu sou muito fã. Exatamente. Então, esse é o grande objetivo nosso, né? De unir forças, né? Para a gente ter um mundo melhor. Ô Pedro, e na questão da diversidade? Que é uma questão, né? Que as empresas estão começando a trabalhar muito mais, a olhar mais para isso com mais cuidado. Perfeito. Como é que vocês trabalham isso? Isso é pilar fundamental, porque assim, o Gustavo, que é o nosso senhor, sempre fala assim, a diversidade ele é um fator que você, gostando ou não, ele está na sociedade. Basta você olhar pela janela, basta você sair na rua, a diversidade está aí. O Brasil é a diversidade prática. Desde sempre, Desde né? sempre. Sim. A tradução de diversidade para inclusão é que é uma decisão das empresas. Você pode traduzir isso, incluir as pessoas ou não. E para você fazer isso, se não for realmente uma ação
estratégica da empresa. Hoje a Gerdau tomou a decisão de nossos bônus de todos os executivos da empresa, mulheres em posição de liderança influencia, por exemplo. Então, a gente tem a meta de chegar a 35% de mulheres em posições de liderança até 2030. Isso era menos de 10% há 10 anos atrás. Hoje a gente acho que passou de 25%. É uma evolução constante, né? Também agora a gente acabou de lançar uma meta de negros e pessoas pretas em posições de liderança também, que é um outro segmento importante. O Brasil tem mais de 50% de população negra. Então, e a gente acredita muito que isso, além de ser, obviamente, uma ação de necessidade social mesmo, de reparação que a gente precisa fazer no país, Sim. ela se traduz também em resultado prático, tá? Como é que você vai entender a cabeça do consumidor, vai entender a cabeça da sociedade, se você não reflete a diversidade da sociedade dentro da sua empresa? É fundamental, né? Então, se eu tiver Fundamental. uma equipe só formada de Pedros, então dificilmente eu vou conseguir vender Falar com para todas, Vanessa, sim. para você. Então, esse é um desafio das empresas também, entenderem que a diversidade ela é um fator também de diferença para o negócio. Além de necessariamente você estar fazendo o certo e o bem. Então, esse é um caminho sem volta e a gente está realmente bastante entusiasmado. Acabamos de receber um prêmio que nos orgulhou muito, está entre as 50 empresas melhores para pessoas LGBTQIA+, trabalharem no Brasil. Que legal. Então, saiu esse ranking agora do Estadão, a gente ficou muito feliz de ser a única indústria do aço, que é uma indústria mais masculina, mais dura, e que a gente ter entrado nesse ranking, a gente está numa no jornada, caminho, né? aprendendo, tem muita coisa a ser feita, mas hoje é um dos assuntos mais importantes da empresa. Vanessa é uma diva LGBTQIA+. Ela virou um ícone, assim, realmente é muito legal ver isso, né? Porque embora você sempre trabalhou com música, que tem uma convergência linda é comigo. maravilhoso. É um presente que eu ganhei. Todo mundo Eu te queria ama. só aproveitar e fazer uma pergunta mais ampla que vai passar por aí. Você começou como uma ídola teen, Sim. de adolescente. Falamos muito com as meninas. Exato. Você Falamos tem com uma as meninas da nossa diversidade. idade, a gente falava de primeiro amor, primeiro beijo. Você Eu era uma dessas. E aí você tem, no decorrer da sua carreira, você flertou com música eletrônica, você fez bastante Sim. coisa. Como é que funciona a questão da reciclagem do teu público também? Porque vai mudando, tem essa diversidade que Então. vai além da diversidade que a gente está falando aqui. Diferente de empresa, eu acho que é isso também uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Quando eu ia falar que eu era um produto, eu falava assim, não sou um produto, eu sou um ser humano. Eu tinha essa dificuldade de olhar para mim, ou para o meu trabalho, como algo que tinha que ter só uma estratégia e um foco. Eu sempre fui muito natural e fui muito emocional. É arte. Então, eu sempre me trabalho como algo que tinha que emocionar as pessoas. Trabalhando com arte, eu queria sempre tirar o... Claro que tem organização, estratégia, tem plano de marketing, tem tudo isso. Mas nada focado no... vamos atingir esse público XYZ. Sem né? tirar a sua espontaneidade. Eu sempre falei, eu preciso ser espontânea, verdadeira, cantar aquilo que toca meu coração, que aí quando você tá bem com você, tá feliz, o resultado vai vir. Essa sempre foi meu planejamento de marketing. E nisso, eu comecei a ver que eu estava cativando esse público, LGBTQIA+. Naturalmente, eu acho que alguma identificação, talvez pela forma de me apresentar, pela forma com a dança, com os figurinos. Foi natural. Porque eu tenho essa escola que vem de Madonna, que vem de divas que gostam de trazer um espetáculo 360, que não é só música, que é uma atuação, que é uma vestimenta, que é a maquiagem, que é o cabelo. Teve essa identificação também. Eu acho que eu também me sentia um pouco rejeitada quando eu comecei minha carreira por ser filha e ser criticada e ser julgada. Teve essa identificação também com esse público. Então, é um presente que eu ganhei que não foi pensado. Por ser filha? Como Porque assim? eu tive muita crítica. Só por ser filha, só por ser filha. Comparações. Eu tive muita rejeição midiática, de muita crítica. Isso te abalou? Lógico. Com Novinha, 17 imagina, anos, lógico. eu me sentia o patinho feio, a que não tinha talento. Eu tive que, comigo mesma, olhar para mim e falar, não, vamos lembrar, você tem uma voz, você tem o que falar, existe algo para ser explorado aqui, você tem um algo para espaço mostrar. pra você. Tem. Não é só por isso, que legal que você teve portas abertas no começo, mas você está mantendo as portas abertas pelo seu trabalho, pelo que você está cavando. Então, eu tive que fazer um trabalho comigo intenso, porque, obviamente, teve um momento que eu também estava assim, eu tive tudo de mão beijada, não tenho valor nenhum. Então, teve um processo intenso comigo. Eu acho que isso teve um olhar do público também, de olhar essas vulnerabilidades que eu sempre apresentei. Se identificar Eu nunca aí. tive medo de apresentar. Quando eu tive pânico, eu falei sobre o pânico, que é uma coisa que eu estou lidando hoje na minha vida, sobre essas questões mentais, sobre as dificuldades de ser mãe. Então, eu sempre fui muito aberta. Sem precisar
abrir, Fragilidade explorar conecta, e né? usar isso como forma de explorar, mas onde eu acho que existe algo que eu possa fazer além de mim, que eu possa falar com alguém que também tem pânico e vai sentir em mim ressonância. Porque você tem é voz, você muito pode legal. ajudar as pessoas, Legal. né? É. Compreender. Essa foi a razão que eu comecei música. Eu queria plantar sementinhas de amor e de luz, sabe? Eu queria ter um propósito de vida. Meu propósito de vida é ser um ser humano da melhor versão que eu possa ser, sendo amor. Né? Que ótimo. Então, eu tento fazer isso. Não, só para fechar, você estava falando especificamente do lance LGBT, porque foi por causa disso que você foi convidada para ser uma das puxadoras aí do Agrada Gregos lá no Carnaval, é isso? Agrada Gregos, a gente fez, era o primeiro bloco LGBTQIA+, e foi a coisa mais linda do mundo. A Carla Cristina que puxou, na verdade, eu fui como uma foi convidada convidada. com o WD, e foi muito legal, apesar de eu ter fisicamente quase morrido. Então, você falou que até aprendeu como se canta 15 horas seguidas sem sofrer. Existem macetes que eu percebi, Tem né? dicas. Existem descansos que não parecem descansos entre músicas ali. Então, Tipo? eu fiquei olhando a Carla fazer e aprendendo, assim, né? Então, existem umas puxadas que a própria banda vai e que o público vai sozinho, que você não precisa ficar se matando de cantar. Eu achava que tinha que cantar o tempo inteiro. E tem as puxadas, sabe? Elas têm macete. A Ivete, a Carla, Cláudia Leite, Margarete, Daniela. Nossa, a galera que nasceu em cima do trio nasceu elétrico. ali puxando e sabe fazer, né? Então eu fiquei olhando, peraí, tem um macete aqui. E até quando eu fiz o meu bloco, eu comecei a pegar isso aí um pouco, sabe? Que eu acabei criando um bloco de carnaval, que é um bloco mais pop, mas é uma farofa que a gente vai fazer agora. Onde foi? Dia 17, na Áudio, aqui em São Paulo, na Ah, que Áudio legal. Clube. Vai ter o bloco Tobalzinho. Shine On. Oi? Tobalzinho. Sim, o bloco Shine On lá. E aí eu vou fazer no Camarote Pride, na parada, dia 11. Tem 2 apresentações no Camarote na Paulista, que é um show totalmente pop, 1 hora, mais focado no eletrônico. Só que esse bloco, eu canto Hilarie, eu canto todas as minhas músicas e canto Ana Júlia, canto Ivete, canto de tudo. E aí eu falei, como é que eu vou conseguir fazer? São 3 a quase 4 horas de show. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí depois que eu fiz o trio, eu falei, gente, dá pra fazer uns truques aqui, ó. Dá pra Brinca, administrar. dá pra fazer. Deixa a galera fazendo a banda aqui, puxando, e eu fico aqui conversando com as pessoas, chamando amigo, falando. Tem todo um macete baiano que eu falei, vou pegar esse negócio aqui, Muito bom. entendeu? Que legal. Ótimo, ótimo. Ô Pedro, fala um pouquinho da questão de premiação. Você é um cara bastante premiado, tanto aqui no Brasil quanto fora. Você tem premiação na sua parte profissional. Acho que a premiação é uma consequência, né? Então, eu ia Assim, perguntar o peso que a premiação tem na sua área. E depois a gente abre um pouquinho para falar do Festival de Cannes também, que é o maior festival de propaganda, de criação publicitária do mundo, e que vocês vão estar presentes esse ano também, né? Vamos tá. Só corroborar com a Vanessa também. Eu tive a oportunidade de ir a Salvador esse ano pela primeira vez e vou falar, olha, o preparo físico é invejável. Tá? Eu, até hoje estou me recuperando, tá? Em junho. Mas você disse que depois de acompanhar o trio, você ainda dançou com a Ivete Sangalo no final? Olha, eu tentei, né? Eu acho que ela que me guiou ali, mas foi um espetáculo. Acho que assim, também é um lugar que todo mundo deveria Contagia, conhecer. né? Nem que fosse só uma vez, uma mas vez. vai. A gente fez o trio dela de aço, foi uma grande honra para nós. Mas as premiações, você sabe, assim, nunca foi um grande objetivo nosso. Ele sempre foi uma consequência do trabalho que você faz, né? Assim, a gente tem esse privilégio de trabalhar numa organização que nos dá as condições necessárias e uma equipe maravilhosa. Às vezes os prêmios são individuais, mas Resultado de um trabalho mas coletivo. é um né? resultado. Eu tenho uma mega equipe, grande parte deve estar nos ouvindo aqui. Então, assim, Legal. é graças a eles e a elas que a gente consegue, no final do dia, fazer grandes entregas, né? Então, um privilégio mesmo, assim, de ter recebido prêmios no Brasil, fora, e no passado ter tido essa sorte de ter sido eleito o comunicador do ano no Brasil, mas que eu prefiro muito mais dividir isso com o time, com as pessoas, com a minha família também, do que algo individual, porque eu não acredito literalmente que a gente faça nada sozinho. Tá, você ganhou o prêmio Melhor Comunicador do Brasil, você não olhou pro lado assim e falou, sou demais, nada, Não. não vibrou. Não, Aham. juro que não, sabia? Assim, acho que até porque acho que prêmio é sempre relativo também, tá? Assim, a gente tem que celebrar as conquistas também, não que a gente não deva celebrar e comemorar e ser feliz, mas acho que quando a gente faz isso, acho que é o começo do fim, sabe? Assim, da gente cair... Achar que chegou lá e Exatamente. Parou, né? Eu acho que não, é sempre uma jornada, a gente tem que ter muita humildade na carreira, na nossa trajetória, porque senão eu acho que a gente chega a um lugar que talvez ele não seja positivo para que você continue sendo feliz, que é um assunto que a gente falou aqui.
E, de fato, eu não acredito que existe super-homem, Mulher Maravilha, que existe alguém muito acima da média. Existem contextos, conjuntura, sorte. As pessoas, às vezes, também não lembram. E, óbvio, muito trabalho, muita dedicação. Claro. E aí, sim, as premiações acontecem, a gente fica feliz, mas sem com que a gente ache que, por isso, você é melhor ou pior que alguém por causa da premiação. Com Sim. certeza. E falando especificamente do Festival de Cannes, que inclusive o Reclame vai fazer a cobertura pela 21ª vez, então a gente vai estar, você pode acompanhar nas redes sociais do Reclame os principais acontecimentos do festival. Como é que a Gerdau vai participar esse ano lá? Olha, a gente está muito feliz esse ano, né, de estar concorrendo pela primeira vez no Festival de Cannes, que é talvez a maior premiação mundial da criatividade, da publicidade. E essa parceria nossa com o Rock in Rio, né? Acho que é bacana, a gente está indo juntos, Gerdau e Rock in Rio, de mão dadas aí, ver se a gente consegue trazer esse reconhecimento para o Brasil. A gente fez aí uma inovação maluca, diria, que foi fazer o primeiro palco mundo da história e o maior da história todo de aço reciclado. Então, um palco de 30 metros de altura, 104 metros de largura, recebeu grande parte dos artistas brasileiros e internacionais ali. E foi realmente foi muito ousado, porque colocar aquilo de pé com aço não foi simples. E contar a história do aço por meio do palco mundo foi realmente um grande desafio, e a gente vai lá ver se essa história também seja admirada pelos juízes e pela comunidade internacional também. Só um adendo, eu estava no Rock in Rio e visitei o espaço de vocês, que é uma coisa legal. Eles montaram uma estrutura e eles fizeram uma enquete, talvez escolheram algumas bandas pelo Brasil que tiveram oportunidade de tocar no espaço deles, onde eles montaram um palco, que é uma coisa bacana pra caramba. Bandas Bandas novas. Independentes. A gente vai repetir isso aqui em São Paulo, né? Chama Gerdau Me Leva pro Rio. A gente deu palco para os maiores artistas do mundo, super consagrados, né? Que foi o Palco Mundo. E a gente falou, poxa, a Gerdau está espalhada pelo Brasil em pequenas cidades. Vamos dar palco também para pequenos artistas que não têm essa oportunidade. Fizeram um concurso, né? Um concurso aberto, e levamos essa galera para tocar no maior festival de música do país. Então foi assim, foi fantástico assim, a conexão que a gente conseguiu gerar. Muitas bandas das vencedoras hoje estão até conseguindo trilhar um caminho bacana. E também que fosse eclético, não tinha nenhum estilo musical que precisasse ser... a gente conseguiu levar... pré-requisito, né? A banda que tocava música country tocando no Rock in Rio. Então, isso foi bem bacana. Foi uma experiência única. Legal. Ô, Vanessa, você vem de uma geração assim como a minha. Eu tô fã dele aqui, gente. Né? Legal. Maravilhoso, legal, né? essa Muito cabeça legal. de empresa, né? Legal, Porque a gente né? tem, às vezes, preconceito de empresa. Aqui a gente vê você falando, é muito bacana. Sabe? É uma coisa que a gente gosta muito aqui. Ninguém falando do prêmio, sabe? Porque eu também acredito muito nisso, assim. É muito perigoso a coisa do troféu, do prêmio. A gente achar que... se encher lá, sabe? E falar, acabou aí, parabéns. Se deslumbrar e pirar. Já vi muito isso acontecer. Né? E aí é o que você falou, é o começo do declínio mesmo. Pois é. E aí, pegando esse gancho também, a gente é de uma geração que pegou essa transição também tecnológica da questão das mídias sociais, onde esses valores, às vezes, modificaram, tomaram outras dimensões, né? Sim. Como que você, com toda essa consciência também, esse olhar tão humano que você tem, né? Sempre pela arte, ou acho que pelo manual, pelo contato físico, por tudo isso que vem né? com você. De Como a gente é que você apreciar transicionou? uma coisa, ouvir. Como é que você transicionou mais de 2 minutos uma música. Exatamente. Como é que você transicionou para a rede social? E como você lida com isso hoje? Então, eu tive muita dificuldade acompanhando, porque assim, comecei numa geração que a gente tinha já algumas coisas que a gente se limitava, né? Não era livre como antigamente a música era, mas aqui a gente tinha certa liberdade. A gente fazia a música como a gente queria, não tinha, não pode tanto tempo, não pode fazer isso aqui, não pode fazer isso aqui. Eu sempre trabalhei com muita liberdade nos meus trabalhos. Aí eu estou observando o mercado, eu começo a ver o TikTok, começo a ver as redes sociais tomando conta, começo a ver o que a galera está consumindo, né, os streamings, a forma de assistir televisão, a forma de ouvir música. E eu fui ficando tensa, porque eu sou uma pessoa que, quando um artista que eu gosto lança um trabalho, eu adorava ter o álbum, ver o encarte, ouvir o álbum inteiro, entender aquela história que o artista está contando, né, o universo que ele me propôs entrar. Sempre gostei disso. E, de repente, eu estou vendo as pessoas lançarem músicas aleatórias de acordo com o que está dando certo no momento. E eu não me encaixo nisso. Eu não funciono assim. Por modinha. Não consigo. Eu tentei, e aí quando eu vi, já me recuei, porque eu falei, não é minha parada, não é meu lugar.
E tive que assumir, eu sou essa artista aqui, que vai contar a história. Então, aí eu, coincidentemente, nas loucuras da vida, eu fazendo esse trabalho novo, eu abri meu diário quando eu tinha 17 anos, começando minha carreira, e vi uma frase que até hoje eu falo, quem descobri pra mim, quem falou essa frase, porque eu escrevi no diário assim, o verdadeiro artista não é aquele que faz a arte para seu público, mas que faz público para sua arte. E aí eu entendi tudo, eu falei, cara... Marta Medeiros. Não sei quem é, porque eu escrevi isso com 17 anos, quando eu comecei minha carreira. Porque era meu Acho que é propósito. seu, hein? Só se for, não é possível que eu era tão inteligente com 17 anos. Não. Acredita, confia. Ai, será que eu tinha Intuição, já? Não sei, intuição. mas tava em apóstrofe assim. Eu falei, não, pode ser, reticência, né? E aí eu falei, não, deve ser alguém. E aí, mas é o que eu busco, entende? Então eu falei assim, eu vou achar um público que vai consumir dessa maneira. Talvez não seja o público mainstream que vai ter... Não sei. E pode ser que sim. Independente de ser mais Quem sabe a comercial ou chave? não, Quem sabe né? a música que vai dar certo ou não? É a sua verdade, né? É a minha verdade. Então, eu sou feliz e com o meu propósito, que é contar a minha história. A música tem 4 minutos? Tem. Precisa ter 4 minutos? Precisa. Ela tem segundo verso diferente? Tem. Quero ter o segundo verso diferente. Tem subida de tom? Tem. Coisa que ninguém mais faz, né? Ninguém mais sobe o tom no meio da música. É quase raro. Então, outras coisas, sonoridades e tal. Eu falei, vou fazer aquilo que me arrepia e me emociona. Porque aí sim é mais fácil eu emocionar as outras pessoas. Verdade. E isso está acontecendo. Eu estou tendo uma convergência de público fanbase, que a gente chama, que é uma retomada do público que sempre foi a minha base de fãs, inacreditável com esse trabalho. Um retorno daqueles que foram, sabe? Incrível. Como eu não tive nos últimos 4 anos com o meu próprio público, que era a minha meta. Eu fiz a meta. Minha meta agora é fazer o que eu amo e gosto. E quem sabe o público que já consome vai gostar, o que deixou de consumir. E a convergência está sendo incrível. Por quê? Porque estão me reconhecendo, estão vendo meu trabalho e estão me vendo lá. Estão falando, isso aqui é de verdade, isso aqui é o que ela gosta de fazer. E aí, comercialmente? se eu conseguir furar a bolha, ótimo. Se não conseguir furar a bolha, estou feliz com o que eu estou fazendo, sabe? E comercialmente, isso tem atraído também empresas que conversam com o teu trabalho Com na mídia propósito, social? Você tá, porque é toda uma história. tá jogando com isso, tá conseguindo... Sim, mas é isso que o Pedro falou. Então, assim, a empresa que tiver a fim de contar uma história, de furar, de ser inovadora, de não ir conforme a maré, é onde eu estou conseguindo falar. Legal. E ter interesse, gerar interesse dessas empresas, entendeu? Que é um processo, é um Claro, trabalho. Eu acho total. que eu estou agora no momento de mostrar novamente para o meu público e para o mercado que eu estou de volta. Com o pé na porta, ninguém mais tira o meu lugar. Essa é a minha frase, não é minha música. Ótimo. Ó, Pedro, o que é a Gerdau Next? Gerdau Next é a Gerdau do futuro, como a gente chama, né? A Gerdau tradicional, digamos assim, a grande produtora de aço. E a gente, olhando as tendências do futuro, criou uma empresa para olhar para novos negócios fora do aço. Então, a gente está investindo muito forte em energias renováveis. Então, parques solares, né? Inclusive, hoje entrou em Meu operação... sonho é ter uma casa só de toda sustentável. Não, então, vamos começar. Lá na Chapada dos Veadeiros. Meu sonho é ter uma, Exatamente, meu lá sonho é ter uma também. casa. Você ter uma casa do lado, mas a gente imagina já uma pode casa fazer um condomínio Vamos ali. fazer um Vamos condomínio Vambora. sustentável que ela quer, é meu sonho. Todo que se sustente, assim. E a gente está investindo forte nisso, né? Então, olhando realmente para o futuro, né? Do que são as tendências, do que são os comportamentos. Tem uma empresa também muito legal que é de construções rápidas e sustentáveis, onde a gente constrói tudo em aço. Por exemplo, a gente construiu durante a pandemia hospitais fixos, porque diferente dos hospitais de campanha, né? Que eles eram desmontados. A gente teve um chamamento junto com algumas empresas, como a Ambev, como a Einstein aqui em São Paulo, de construir hospitais na periferia de São Paulo. Então, a gente construiu hospitais em apenas 25 dias, hospitais com 100 leitos. Uau! Então, esse é um E o pouco... Brasil precisa desses hospitais em todas as Exato. cidades. Eles estão aí, mesmo a pandemia hoje tendo arrefecido, eles continuam atendendo as pessoas. Então, essa é a Gerdau Next, olhando para o futuro, novos negócios, soluções inovadoras. Eu preciso ter telefone depois aqui. Claro, vai ser um conversar. prazer. Meu Deus, gente, meu sonho é ter uma casa Vamos. assim, aço sustentável, tudo Ó, eu tô falando, a Ju já falou no início, o Reclame é pé quente, hein? Tá. Super, Sempre super dá pé match, quente. sempre dá match. Ó, a gente tá chegando na parte final do nosso programa, mas a gente tem esse momento de autoconhecimento, onde a gente tem a possibilidade, onde vocês têm a possibilidade de repente, compartilhar algo mais sobre vocês, que talvez ninguém saiba nesses 23 anos de carreira. Quem é você, o momento que você tá. Fica todo
mundo você também, desesperado com Pedro. essa pergunta. É, Quando ele começa a você falar também. isso, aqui é normal. Vamos começar contigo. Tá. Conversar contigo. Ou porque você acha que ele vai seguir a mesma linha que você. Quem é a Vanessa hoje? Quem é você hoje, depois de 23 anos de carreira, depois de ter entrado por um caminho e passado por outro? Eu sou apaixonada Quem pela é? vida. Eu sou uma pessoa A Vanessa apaixonada. mãe, a Vanessa... Não, eu sou tudo isso. Eu sou tudo o que eu quiser. Eu sou uma pessoa apaixonada por vida. Eu quero viver muito, eu quero viver intensamente, viver calmamente, viver pacificamente, viver tudo que eu puder e aprendendo, assim. Eu me considero real, parece frase de caminhão, mas eu sou uma eterna aprendiz, gente. Eu tô aqui para aprender, aprender, aprender e vou... Eu quero chegar no meu último momento, eu sempre penso nisso, né? Tudo que eu tenho que tomar decisão, eu falo, meu último momento de vida, o que eu vou achar disso? O que eu fiz? E eu falo, no meu último momento, eu quero olhar e falar, eu fiz tudo o que eu podia. Não tenho nenhum arrependimento por não ter feito alguma coisa. Que é o que eu quero levar para minha vida, sabe? Não deixar de ser e de fazer algo que eu tenho coragem por medo de alguma coisa. É isso. Muito bom. Muito bem. Não, e você teve mais tempo para pensar, hein? Não, é que eu acho que ele ficou pensando assim. Eu tenho uma vantagem sobre a Vanessa que ninguém sabe nada da minha vida. Então é diferente. Mas vai saber agora, viu? Então qualquer coisa que eu falar é desconhecido. Mas brincadeira à parte, assim, a vida é um sopro. Especialmente você no campo pessoal mesmo, que é uma oportunidade, inclusive, dos colaboradores te conhecerem. Claro, assim, eu costumo dizer assim, a nossa vida é um sopro, né? Assim, passa muito rápido, né? E a gente não sabe por quanto tempo a gente vai estar aqui, né? Então essa questão de viver intensamente, eu acredito muito, né? Assim, é uma frase batida também, vou parafrasear a Vanessa, né? Pode estar em alguns caminhões também, que é aquela coisa, assim, eu me desapeguei muito de muitas coisas, acho que as coisas mais importantes da vida não são as coisas, né? Assim, são as experiências, são as coisas que a gente vive. Eu tenho muito esse mantra hoje, tá? Já tive, no começo da minha carreira, eu fui muito apegado nas coisas que eu conquistava, de que eu construía, que eu conseguia comprar, que eu conseguia fazer. E hoje é interessante que mesmo estando numa fase de carreira melhor do que eu tive no começo, isso passou a ser secundário para mim. E não me importo tanto isso. E tenho tentado passar isso para os meus filhos também, né? Para que a gente possa viver num mundo onde que fica são as experiências, são as oportunidades, são as pessoas com que a gente vive. Então, esse talvez é um Pedro que talvez pouca gente conheça também. Que bacana. Olha, eu quero aproveitar o gancho para a gente finalizar aqui o programa com uma frase do Deleuze que eu amo e que, por acaso, apareceu, reli hoje e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Que diz, o verdadeiro charme das pessoas reside nos seus traços de loucuras. As pessoas só ficam realmente interessantes quando começam a sacudir as grades das suas gaiolas. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso momento, com o seu álbum livre. Né? Aproveitem para falar para as pessoas onde que a gente te escuta, onde a gente acompanha seus projetos, sua rede social. Falar do quê? Falar da tua participação no Dia do Orgulho. Ah, sim, ó. Dia 11 agora, eu vou estar no Camarote Pride na Paulista. Dia 17, obrigada. 17 eu tô na áudio aqui com o bloco Shine On. Dia 5 de agosto, abrindo a turnê que é Livre Grandes Sucessos, que são 3 horas de show só da carreira inteira, sucessos no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. E teremos Belo Horizonte, teremos Curitiba, teremos Sorocaba e outras capitais. Depois vocês podem ir nas minhas redes, que lá estão todas as datas. Mas se quiser curtir, tá nos streamings. A gente fez o primeiro ato, são 3 músicas. Livre, Quem Sou Eu e Fragmentos. Com o clipe das 3 músicas, porque é um álbum contando uma história, então tem clipe para todas as músicas contando essas histórias. Só para fechar, poderia ter sido uma série também, né? Poderia, não tive tempo de vender pro streaming. Ou eu esperava mais um ano, ou eu fazia agora. Eu falei, eu preciso contar essa história agora, senão ia ficar muito longe. Sim. Mas é quase exatamente isso, é como se eu lançasse de 20 em 20 dias um capítulo de uma história com um clipe com a música. Incrível. Até dia 30 de agosto temos o álbum completo para vocês ouvirem. Vai ser muito legal. Legal. Pedro, e você? Quem quiser trabalhar com a Gerdau... Pode acessar as nossas redes também, né? A Gerdau está em todas as plataformas digitais e tem essa novidade grande aqui que está chegando em São Paulo, que é o The Town. Então, vale a pena também quem quiser ver música e sustentabilidade juntos. Então, vai nos encontrar, a gente vai ter um espaço sensacional lá dentro, onde a gente vai proporcionar para o público essa experiência da reciclagem com a música. Então, fica já esse convite aí para o comecinho de setembro. E também quem quiser trabalhar, conhecer melhor a Gerdau, é só acessar o nosso site ou os nossos canais nas redes sociais. Ótimo. Bom. Muito bem, eu queria agradecer a Letícia e a Alana da equipe da Vanessa, que ajudaram a trazê-la aqui, que estão aqui abrilhantando o estúdio. Quero agradecer também a Ana Paula e a Andréa da Gerdau, que ajudaram a gente a trazer o Pedro aqui para mostrar que a indústria do aço e os profissionais envolvidos são muito mais humanos do que
Pode Sim. parecer, pode parecer. Agradecer também a Edna Matsuda, que trabalha com a gente, que o pessoal chama de Matezuda, mas não é Matsuda, quero deixar bem claro. Tá aqui com a gente também, abrilhantando esse estúdio. Agradecer a Ju, que não faltou essa semana. Para com esse drama, Emerson. Para que eu não tô faltando mais. É isso. Eu faltei uma vez porque eu tô gravando uma série da Netflix e aí a gente gravou justamente no horário do programa, mas eu fico com o coração apertado, porque eu gosto muito de estar aqui com vocês. Tô brincando, eu tô reclamando só. Só tô reclamando. Esse é amor. É isso. Muito obrigado, Pedro Torres, diretor global de Marca, Comunicação e Relações Institucionais na Gerdau. E Vanessa Camargo, Obrigada, empresária foi um prazer. capricorniana, mãe, artista, reciclada. Louca. E reciclada. É isso. Lembrando que esse conteúdo continua disponível no TikTok e no YouTube e que a partir da manhã já está nas plataformas de streaming e às 10 da noite está nas ondas da Rádio Nova Brasil FM. Até terça-feira que vem. Um abraço para todo mundo. Beijo.